Senhor Jesus a todos, lição de número 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo, tópico de número 3, dons de inspiração. Este tópico é dividido em dois subtópicos, dos quais nós iremos falar sobre os três últimos dons desses 9 propostos pela lição, tá bom? Então, primeiro subtópico, dom de línguas e de interpretação, e o segundo subtópico, dom de profecia. Primeiramente, inspiração. O que é inspiração? Inspirar, expirar. Então, segundo o dicionário, inspiração, a palavra latina, ela significa sopro ou hálito, mas também ela tem o sentido de movimento que se leva ar aos pulmões, que eu acabei de mostrar. Inspirar. E também é a ideia ou pensamento que surge de repente, uma inspiração que eu tive, mas isso é uma inspiração humana, tá? Nós vamos falar no finalzinho. Então um estalo que a gente teve é uma ideia ou pensamento que surge de repente, é uma inspiração também, e também o que mais condiz com o que nós vamos tratar aqui, infusão da vontade divina na consciência humana. Valdecir, você tirou isso de um dicionário teológico? Negativo, tirei isso de um dicionário comum, que é o dicionário Priberan da língua portuguesa, que é online, que eu já deixei o link para vocês, mas se precisar, eu deixo na descrição do vídeo novamente, tá bom? Você pode consultar outro dicionário, que também vão ter as mesmas traduções, ou parecidas com essa, tá certo? Então, dom de línguas e interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 12 é o lugar onde se encontram os 9 dons que nós estamos tratando. Porém, hoje, nós vamos ficar em 1 Coríntios 14 e eu gostaria que, se você tivesse um tempinho aí, lesse todos os 40 versículos do capítulo 14 de 1 aos Coríntios, porque é muito interessante, é muito importante. Nós vamos ler alguns de forma picada, um em cima, um embaixo, mas eu gostaria que você lesse todos, para ficar bem claro na sua mente acerca dos dons. Mas os 9 dons são descritos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, 9 e o 10. Eu vou ler o 10, ele fala de 5, mas nós vamos tratar dos últimos 3, porque os outros 6 já foram tratados em lições anteriores. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz assim: e a outro, operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Você viu que nós citamos 5, mas a lição vai tratar desses 3 nos quais nós flegamos aqui. Então, 1 Coríntios 14, versículo 27, vai dizer assim, 25, 26, 27. E se alguém falar em língua desconhecida, uma língua que a pessoa não entenda, faça-se isso por 2, quando muito por 3, e por sua vez haja intérprete. Por que quando a pessoa fala em língua dentro da igreja, ou uma língua estranha, ou um idioma conhecido, mas não interpretado por muitos, por que tem que ter intérprete? Porque quando ela fala, ela edifica, aqui no versículo 4, deixa eu retornar um pouquinho aqui, no versículo 4 vai dizer assim, 1 Coríntios 14, 4, hoje só 1 Coríntios 14, tá bom? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, se eu falo em língua desconhecida, só eu que sou edificado, só o meu ser que é edificado. Mas se tem alguma outra pessoa que interprete, ou se eu mesmo puder interpretar, a igreja toda pode ser edificada. Então a profecia, que é o próximo que nós vamos falar, o segundo subtópico, ele está dizendo assim, o que fala em língua desconhecida, mas o que profetiza edifica a igreja. Então uma coisa é eu falar em língua estranha, outra coisa é ter alguém interpretando, ou eu mesmo interpretar, falar em línguas e alguém interpretar, porque eu falo em línguas, sou edificado. Alguém interpreta, ou eu interpreto, toda a igreja é edificada, porque está entendendo, está raciocinando, está conseguindo compreender o que está sendo dito. E o que profetiza já faz as duas coisas ao mesmo tempo, já recebe de Deus e já interpreta para a igreja. Então, interpretar complementa a variedade. Se a pessoa tem uma variedade, ela fala em francês, ela fala em inglês, ela fala a língua dos anjos, ela fala isso. Isso são variedades de línguas, tá ok? Então, se ela fala, então tem que haver um intérprete para que todo mundo possa compreender, entender qual que é a mensagem que está sendo trazida, para que todos possam ser edificados. Então, interpretar complementa a variedade de línguas e edifica toda a igreja. O segundo subtópico, o dom de profecia. Falar, o que é profetizar? Falar aos homens em nome de Deus. Então, se você pegar o sacerdote no Antigo Testamento, ele falava a Deus em nome do povo. O profeta, ele falava ao povo em nome de Deus. Então, o profeta recebia de Deus e falava ao povo. O sacerdote recebia do povo e falava a Deus. As nossas autoridades eclesiásticas nos dias atuais,
nós podemos comparar com os sacerdotes do Antigo Testamento. Comparar, não são iguais, tá bom? Porque as funções são diferentes. Porque eles ofereciam sacrifício, matavam animais, hoje não existe mais isso. Mas de qualquer forma, os líderes espirituais da atualidade, eles recebem do povo as necessidades e os pedidos de perdão e eles elevam a Deus, eles intercedem pelas pessoas. Se não fazem, deveriam fazer. Essa seria a função dos nossos líderes espirituais da atualidade. Cuidar do rebanho, visitar o rebanho. Dons espirituais, depois a gente fala sobre isso. Falar aos homens em nome de Deus. Por quê? Para quê? 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então são três coisas, ou pelo menos uma das três coisas precisa ter na profecia, tá bom? Edificar, exortar e consolar. Ou vai ser chamada a atenção, ou vai ser para o crescimento da pessoa, ou vai ser para consolar uma dificuldade que a pessoa está passando. Então essas são as razões da profecia. Então a profecia ela é a única que está sujeita ao julgamento. Os demais dons não, mas a profecia sim. Julgar a profecia e não o profeta, tá ok? Existe uma diferença aí. Então, as fontes de inspiração da profecia são o espírito humano, ou seja, eu mesmo, como nós lemos lá na tradução do dicionário, o espírito imundo, um espírito de adivinhação, um espírito de mentira, um espírito maligno, tá certo? Que pode usar a pessoa para tentar fazer uma profecia, inventar uma profecia, e o Espírito Santo, que é a profecia verdadeira. Amém, meus queridos? Se ficou alguma dúvida, faça a sua pergunta, deixa aqui nos comentários, que assim que possível nós estaremos respondendo. As questões referentes à lição de número 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo, vão estar também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, fale com a gente. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.